Meu pai era pedreiro e meus irmãos e meus cunhados trabalhavam todos num grupo de pedreiros, fazer essas casas e tudo. Sim. Mas toda a gente cultivava terra? Mas toda a gente cultivava as suas terras, isso era tudo cultivado, não é como agora que é só lenha. Pois. Agora é só lenhas. Vinho e ficou tudo tapado, ficou as vinhas tudo tapado. A sua família fazia vinho também? Meu pai fazia, a gente fazia muito vinho, que a gente tinha terras abaixo da rocha. Tinham corraletas? Tinha ali para baixo, ficou tudo tapado, ali abaixo da rocha do Val, a gente chamava, ali como era aquele lugar, não sei se era o outro lugar que a gente chamava. Portanto, as pessoas viviam do que a terra dava? Estava, alguns davam dias para fora, como meus cunhados trabalhavam lá, meu pai de pedreiros a fazer casas. As pessoas estavam empregadas no governo, outras, poucas? Até aqui, nunca se falava assim em empregos do governo aqui para trás. Havia só os juntos da freguesia. Quando havia qualquer coisa que havia assim umas pessoas que faziam uns atestados ou assim, umas coisas da freguesia. E vinham os médicos, vinha o seu doutor, o Sebastião era raro vir aqui assim, era o Sr. Dr. Santos que consultava na igreja, na sacristia, no capelo, e era o Sr. Deco Mota em casa do Sr. Artur ali embaixo, onde mora um rapaz ali embaixo também é que dava consultas. O Sr. Dr. José de Freitas, esse não sei, era o Sr. Governador, numa casa que tem ali assim, da Casa do Povo. Ele consultava também, era lá, e a gente ia lá. E depois o meu filho era muito doente de uma falta de ar, eu ia com ele à cidade. E onde ele consultava, lá embaixo na cidade, que era no Hospital Velho, era na caminhonete. Exatamente. Passava, tinha o Sr. Rodrigues, tinha uma caminhonete, faziam as caminhadas à cidade, iam à cidade e vinham. E outras vezes ia-se a pé, mas só quando ia com o meu filho ia, que ele era muito doente, uma bronquite. Portanto, as pessoas viviam, como a senhora disse, ou do mar, havia da gente vivia. O meu pai era pedreiro e pescador. A gente tinha sempre muito peixe, nunca tinha falta de peixe. Ele tinha 2 barcos que até no tempo do vulcão, que ele tinha uma casinha lá embaixo no comprido. Ficou tudo enterrado lá abaixo. E ele trouxe os barcos ali para a nossa rua, que é ali na nossa casa. Salvei, depois eles trouxeram para ali, depois ele não ia mais ao mar. Nunca mais foi ao mar? Nunca mais ao mar, depois ele mesmo já estava mais idoso, depois caí e cobrou uma perna e não ia ao mar. Só que os barcos acabaram por ser ali na rua. Pois, exato. E as minhas irmãs e uma madrinha de minha mãe iam vender o peixe para a praia, para os cedros, traziam milho, batatas, coisas assim para a gente comer. Sim. A comida. Mas o seu pai também trabalhava na terra, também tinha terra? Tínhamos muita terra, mas os meus irmãos então é que trabalharam, irmã minha. A senhora lembra-se, portanto, em 57, lembra-se daquilo que eu tenho percebido, é que houve uma crise sísmica, abalos de terra que duraram aí uma semana antes de começar o... Foi. A senhora lembra-se disso? Eu lembro que era até o chão sempre, a casa sempre a tremer e as casas sempre a bater. Aquela nossa casa, o meu pai, houve uma vez que fez um tremor de terra, que ela foi para a frente e para trás, mas o meu pai dizia que não ia, se para cair alguma casa aqui neste capelo, só quando, se o farol caísse, não ficava casa nenhuma inteira aqui na freguesia, porque o pai do meu pai é que veio para aqui para fazer aquele farol. Mas as pessoas, foi, mas o... Como é que se chamava o seu pai? Era João Rodrigues Pereira. Ele é que fez aquele farol? Era o pai, veio o pai dele. É que foi na altura que namorou a minha mãe, foi como ele veio aqui para cima, ficaram por aqui. E o meu avô morava na cidade, ele era do Pico, não sei o quê, mas eu depois morava na cidade. Portanto, nessa altura, quando começam esses sismos, vocês não sabiam o que é que estava a passar? Pois a gente não sabia, às vezes, de vez em quando fazia temores de terra. Mas como aquela não era sempre, que era sempre continuado, sempre o som a tremer, sempre a tremer. Até as janelas batiam assim, dava sempre os tiques. Isso durou uma semana? Durou muito tempo, e não sei, eu para dizer bem, não sei o tempo que durou, mas ainda durou. A senhora não tinha, ninguém sabia o que estava a passar? Ninguém sabia, só depois quando fazia sempre a fazer cada vez mais e cada vez mais fortes, depois um dia quando de madrugada ou de manhã, parece que foi de manhã, ou até já não sei bem, que eu até nem sequer havia dizer isto,
Sim. Quando descobriram que tinha uma fábrica que iam correr o leite, que as pessoas tinham vacas e deitavam leite na fábrica. E depois, acho que lá ao pé dessa fábrica, era ali embaixo no canto. E é que descobriram que o senhor José Rosairinha, que era vigia, é que descobriu que era um vulcão, tinha aquelas formigas a arrebentar e depois foi fazendo, umas vezes fazia, esmachava e foi, continuou. Até que ficou tudo tapado, aí havia batatas, havia milho, havia tudo, pessoas que tinham apanhado, mas não tinham apanhado tudo. Já tinha ouvido falar em vulcões naquela altura? Já sabia o que era vulcão? Não, a gente nunca tinha visto. Não? Nunca Tinha falado em vulcões? Não, nunca tinham falado em vulcões. A minha mãe contava que essas terras eram, que havia eu tinha visto que era na Feijão e era para cima na Ribeira do Cabo. A minha mãe contava desses vulcões, mas eu não sei explicar ao senhor. Sim, mas a senhora já tinha ouvido falar em vulcões? A minha mãe falava muito, que até as pessoas tinham-se, chamavam o canto porque as pessoas tinham-se refugiado para aquele... A senhora ficou assustada? Pois sabe que a gente ficámos todos assustados. A gente ficava tudo assustado. O que é que a senhora pensou que ia acontecer aí? Naquela altura, para dizer o senhor também, nem sei, que a gente nunca pensou. Depois quando pegou a ficar tudo assim... Quando ele começa aí... A ficar tudo cheio de areia e de isso tudo, ficou assim tudo tapado. A senhora foi alguma vez naquela fase inicial do vulcão, foi lá abaixo vê-lo ao pé do farol? Quando ele ainda não tinha assim tomado aquilo tudo, a gente quando fazia aquelas posições que eu tinha o Espírito Santo e tudo... É verdade, vocês faziam essas a gente ia posições que vinha gente fora da freguesia e tudo. Iam até lá abaixo? E a gente ia até lá abaixo ao canto, que até tinha a cantar e a rezar, que até tinha um senhor que morava lá embaixo, chamava-se Tomás, tinha prometido de, se não viesse para a terra, fazerem um ermida atrás do farol, mas afinal nunca conseguiram isso. Pois, exato. Mas isso aconteceu muita vez? A senhora foi lá abaixo muita vez? Eu fui em hora, a gente ia, quando passava essas pessoas todas, a gente ia, sempre rezando e mais essas pessoas rezando. E estava a acontecer lá o vulcão? Estava acontecendo, mas ainda não fazia aquelas explosões tanto fortes, depois pegar a fazer então já nunca mais. A gente só via de longe, como havia quando a minha irmã morava ali no canto, eu ia para a casa dela e a gente ia lá para cima da cisterna e a gente via assim, quando vinha aquela explosão, aquela gente a correr e indo de volta abaixo para o estado anal que afeitavam. Sim. Assim, mas depois... As pessoas estavam assustadas nas alturas? Sabe, ficavam assustadas, não ficavam, senhor. Eu não estava assim lá perto dessas pessoas, mas cá para cima. A gente ficava e a gente ia para o pé da braça que se chamava. Então depois já mais para deles, já estava tudo mais tapado e tudo. Ver aquela explosão que aquilo era como, eu sei, aquela explosão, aquilo era como a lume. E depois caiu dizia de volta abaixo, que é as pedras que está tudo espalhado e estava tudo por lá, aquilo era tudo lume. Chegavam abaixo um rio e caiu no mar e morriam. E às vezes parecia cabeças de vacas, parecia assim bichos quando aquilo dava aquilo assim para ali fora, era horrível. Vinha muita gente depois ver ali para a Braça, a gente chamava, era a Braça, que é ali mais acima, já ficava mais acima, mais longe, e ia-se para lá ver. Nessa altura, quando começa essa fase da erupção mais complicada, começa isto a ficar tudo coberto de cinzas. Ficou tudo a pegar tudo coberto de cinzas, ficou tudo tapado. A sua casa não teve grandes problemas, que estava não longe, teve, a parte de cima e ali aquela empena ainda foi feita de caiada, só não, esse escachou não caiu. Mas era fácil de limpar o que estava por cima da... Eles limparam, que depois então nessa altura já não estava, já tinha ido para a cidade, já tinha... Pronto, a senhora depois, quando a senhora sai daqui, quando começa foi quando pegou a chover as chuvas e aqueles maus cheiros que o senhor dava um cheiro horrível, que a gente nem sequer sabia que sufocava a gente. Ovos podres, não é? E assim uma coisa, um cheiro horrível. E a chuva e a roupa que a gente tinha vestida ficava toda malhada. E ficava tudo escuro, que ninguém via nada. Foi um dos senhores Frederico Machado mandou o Mato-Governador, que ele andava a ser Mato-Governador, para retirar as pessoas. Começaram a pegar as pessoas que fomos, que ia-se para... A gente, a primeira vez fomos para a cidade, para a casa dos meus tios, mas depois já não havia mais para cima. Depois ficar melhor e depois do vulcão ficar melhor,
voltaram para Já quase assim. no fim da erupção. Mas ele ainda trabalhava, porque depois na altura que houve aquela valterra muito grande, que foi as casas da Praia Queiro, que até a minha mãe, as minhas irmãs que iam a pé, e essas gentes que iam a pé ao encontro dos carros, diz que o chão era só assim às... Portanto, a senhora, quando saiu daqui, portanto, ficou lá embaixo na cidade? Não foi? Fiquei, a gente às vezes vinha aqui acima, mas era raro, depois eu fui trabalhar, era raro, a gente até vestia a roupa, a gente vestia a roupa toda que pôde para levar com a gente, Pois. na primeira, na altura. Uma das que casas que tinha. a senhora ficou a trabalhar foi a do Foi do engenheiro Sr. Frederico Machado. E ele, nessa altura, a senhora ia sabendo as coisas que ele Ia sabendo, que ele ia dizendo que estava... Ele o que é que andava a fazer? O que é que ele andava a fazer? Ele andava sempre por aqui? Ele andava sempre com ele ia para o balcão, mais o Tomás Pacheco e outros, e alguns que vinham de fora. Ele corria dos cabeços quando abria, na Praia do Norte, que abria muitas valas. Ele não parava, ele andava sempre de noite e dia, ele andava sempre a correr, isso ia ver o balcão, como eu trabalhava e como é que ia ser e como eu não vinha. O que é que a senhora acha que ele andava a fazer nesses cabeços? Aí, por assim? Andava a ver onde tinha aquelas escarchas que chegavam e a ver a direção dos balcões, que tinha sempre Ele aqueles dizia balcões. isso, era... E vinham da caldeira até, era sempre naquela direção, eu tenho o cabeço de fogo, tinha esses cabeços todos que tinham assim para ir abaixo. Ele... E depois no tempo que ele ia dizendo a vocês de lá, ele dizia às vezes que a coisa estava, às vezes dizia que estava melhor, outras vezes estava pior, o balcão que ia durar mais tempo, outras vezes ia durar menos. Sim, a senhora ia sabendo das coisas. E ia sabendo assim conforme o que ele ia dizer, mas Há uma coisa estava que- sempre muito mal e depois... Mas ele passava mesmo, às vezes, noites aqui. Era noite e dia, às vezes chegava de madrugada a casa, ou tudo, e caminhava de noite, que andava sempre, e quando arrebentou o vulcão entrou na caldeira, e É verdade, essa parte da senhora... ele andou então sempre muito, e depois veio até barcos para a cidade, para que ele dizia que se continuasse o vulcão... Quando há essa parte da caldeira, há uma série de tremores de terra outra vez. Era, A senhora lembra-se depois naquela... E é nessa altura, nessa altura o engenheiro Frederico Machado percebe que era o outro balcão que ia arrebentar, mas não sabia bem onde era. Mas ele tinha a impressão que ia arrebentar o outro balcão e depois, por fim, ele desconfiou que era na caldeira. Depois começou a sair. E depois saiu para a caldeira e começou a vir. O que é que ele disse a vocês? Eu agora já não sei bem, porque como foi que ele andava sempre a correr, ele só entrava em casa, era sempre de Eu percebi uma vez correr. ontem que ele tinha dito que... Que tinham evacuado, se continuasse o balcão da caldeira, a ilha tinha de ser evacuada. Tanto que veio os barcos para a cidade e tudo, para a Bahia, barcos de fora e tudo, que era para... Mas depois como ele, não sei então o tempo que ele durou. E aí a senhora ficou mais assustada? Depois está claro que eu fiquei mais assustada e toda a gente ficou, a gente onde é que ia ir sair da nossa terra, para saber, sem saber para onde ia. E depois percebeu-se que aquilo lá em cima não... Depois ele parou, acalmou, mas depois pegaram a dele. Então as cartas, o seu governador e tudo, para vir essas gentes para irem para a América. Pois. Que foi ver. A senhora nunca foi tentada a sair de... Eu nunca fui que tinha medo de andar de avião. Foi essa a razão principal? Foi essa a razão porque não fui. Quando a erupção começa enfim, quando vocês começam a perceber que aquilo está a ficar mais calmo, a senhora, quando regressa outra vez aqui ao capelo, da horta para o capelo, já o balcão tinha parado. Já não havia nada? Já estava tudo, não havia nada. Sim, já não havia erupção? Não havia erupção, o balcão tinha parado, mas já estava tudo preto. Sim. Não havia nada verde. Sim. Era só areia, já não tinha um destino de roupa. Já não tinha uma vinha para fazer comer, não se tinha batata, não se tinha nada, tinha ficado... Como é que vocês foram dizer as coisas? Olha, a gente ia comprar à praia, e assim, eles vinham trazer, depois veio muitas coisas fora, que eles davam, umas vezes davam, outras vezes não davam, porque até estragaram muitas que deitaram fora. Essas coisas vinham E vinham para a assistência, que era a senhora Dona Odete, não sei se o senhor conhecia. Vinham da América? Vinha da América e daí de fora, e veio dinheiros que mandavam também e tudo.
E era A assim. senhora lembra-se quando é que estas terras começaram outra vez a produzir? Quando é que se começou aí? Não sei, então, depois Isto, levou ainda uns anos muitos depois. anos, foi muitos anos depois. E ainda há muitas que ainda estão sempre, como é, aquela ali, era uma terra funda e Sim, nunca mais foi. Exatamente. E está assim, Pois. tudo Portanto, a senhora nunca foi lá abaixo, durante a erupção nunca viu aquela parte da lava, em que o vulcão estava a expelir lava, tipo fogo. Quando estava a correr a lava, essa Não, parte eu nunca nunca vi vi, nada. foi na parte que eu estive na cidade. Sim, Nessa nunca- parte só ouvia nunca vi. falar Mas eu disso. depois ouvia falar e depois quando vim aqui para cima, a gente ia até lá abaixo, atrás do farol. Mas não sei, a gente tinha medo de descer. Sim. As pessoas sim, eu conhecia muito medrosa, é que tinha medo. Sim, sim, há pessoas que iam. Mas não quero ir ao farol. Pois, a senhora lá embaixo, não havia, lá embaixo havia tremores de Havia que terras? até a minha filha ainda disse ontem à noite, e era assim, as janelas na casa do Sr. Frederico Machado e das casas todas. Estavam sempre tic, sempre a... As cinzas chegaram lá embaixo? Chegavam. Lá abaixo também. Não era tanto mais que para cima, mas se ela já tinha roupa a enxugar, a roupa a aquarar, e ficava, caía na roupa. Percebia-se isso, Percebia-se, caía na roupa. A senhora chegou a pensar, vocês sabiam que o vulcão, que isto ia parar, quer dizer, Depois o Não Sr. sabia Frederico, hora eles diziam que ele ia parar, mas não sabia não quando. sabia quando. Não é? Não sabiam quando. Pois. E é assim. Olha, A senhora depois manteve algum contato com o Sr. Frederico Machado, com o engenheiro Frederico Machado? Continuou a trabalhar para ele? Ou não, depois de sair de lá, nunca mais. Nunca mais. A senhora chegou a ficar em casa dele também, não foi? Depois Ou eu não? ficava aqui e trabalhava lá, tipo, Trabalhava e trabalhei chegou a ficar lá, algum não é? perto de um ano que eu trabalhava, mais que eu trabalhei lá em casa dele. Ficava mesmo? Ficava mesmo, eu estava sempre lá, em casa dele. Só às vezes os domingos é que eu ia à casa de minha tia, onde a gente já tinha estado, e quando às vezes despedia, vinha aqui acima o capelo, porque os meus filhos estavam ali, mais a minha mãe e a minha família. E o meu filho e a minha filha, e foi assim, Pois. na vida. Depois disto tudo ter parado, a senhora continuou a sua vida aqui em cima? Continuei. E até hoje está reformada? A senhora está reformada? Agora estou reformada, estou, sim senhor. Não há, a senhora, eu percebi que a senhora não... Não, eu trabalhava para fora. Sim. Depois do vulcão acalmar. Sim, depois continuou a sua vida. Sim. Já antes eu lavava as casas no vulcão do farol e tinha os faroleiros que eu ia para lá trabalhar, naquelas casas e lavava roupa e trabalhava, que era a minha vida, que era naquele tempo era assim, a gente trabalhava para viver e quando no tempo dos soldados a gente lavava a roupa deles e tudo, no tempo da guerra, isso tudo.